Olá pessoal que acompanha o canal do Prodot Ensina. Estamos aqui no terceiro episódio, aqui com o Dr. Eduardo Vasconcelos, ele que é ortopedista, cirurgião de joelho, médico do esporte, teve mestrado pela Unifesp, em São Paulo, diretor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará, médico do Ceará Sporting Clube e professor da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Estadual do Ceará. Obrigado pelo convite, o Pedro, todos que fazem o Prodot. É uma honra, um orgulho para mim participar desse projeto que é tão tradicional e tão importante na formação de vocês, nossos futuros colegas ortopedistas. Grande parte aí dos que são do Prodot acabam vindo para a ortopedia e aí eu fico muito feliz em contribuir com isso. E esse projeto do podcast eu achei fantástico, muito bacana, porque a gente discute temas que vão ajudar as pessoas de modo geral, né, toda a comunidade, então é muito interessante. Parabéns pelo projeto. Obrigado, doutor. E hoje a gente traz um tema muito importante, que a população pede demais, que é com relação às patologias relacionadas ao joelho. Hoje em dia a gente tem cada vez mais, quantidade cada vez maior de pessoas indo correr, praticando atividades físicas. Você vê ali na beira-mar, 5 horas da manhã, cheio de pessoas, né, buscando atividade física. E, querendo ou não, esse aumento das atividades configura um aumento também das patologias do joelho. Então, eu queria trazer o senhor para ter essa conversa. E também é muito importante salientar que alguns estudos mostram que das pessoas que começam a correr com maior frequência, 1/3 delas vão desenvolver alguma patologia do joelho em até 1 ano. E dessas patologias, 1/3 delas configuram como sendo relacionadas ao joelho. Então é um tema de extrema importância que a gente vai tratar aqui hoje. Doutor, então, começando falando sobre as estruturas, a estrutura e a função do joelho, né? Quais são as partes mais vulneráveis do joelho e por que é uma articulação que sofre tanto com lesões, especialmente no esporte? Bom, excelente pergunta. O joelho é uma articulação, vamos dizer, um pouco diferente. Se você parar para observar, o joelho ele é formado pelo fêmur, que é o osso da coxa, a tíbia, que é o osso da perna, né, a canela, e a patela, que é a rótula, a bolacha do joelho que está na frente. A tíbia, ele é reto, como se fosse uma mesa. E os côndilos femorais, eles são esféricos, como se fossem 2 bolas. Então você coloca 2 bolas em cima de uma mesa. Obviamente, não tem uma articulação assim tão funcional se você parar para pensar por esse aspecto, né? Uma mesa com 2 bolas em cima. Então, isso já faz com que essa anatomia do joelho já faz com que aumente o risco de lesão pela estrutura que ele apresenta. E aí, para que você consiga equilibrar 2 bolas em cima de uma mesa, você precisa de outras estruturas para encaixar isso aí, né? E aí é onde entram os ligamentos, onde entram os meniscos, porque os meniscos eles também têm uma função de estabilização do joelho, porque eles funcionam como um encaixe para essas esferas aqui do côndilo femoral entrarem e aumentar a superfície de contato. E aí, a anatomia do joelho vai sobrecarregar naturalmente esses ligamentos, esses meniscos, porque a tendência é que o joelho saia de cima aí, o fêmur da tíbia, pelo formato deles, tá? Então, se você vai para um esporte que vai exigir mais desse joelho, você está sobrecarregando essa estrutura que anatomicamente existe ali uma predisposição a sair do lugar, vamos falar assim, a luxar. Então, por isso que esportes com mais impacto no joelho, eles estão mais suscetíveis às lesões de menisco, lesões de ligamento, no caso do ligamento, principalmente com a mudança de direção, com a pivotagem, né? Brecada com rotação, né? Mudar de direção bruscamente é o que aumenta o risco de lesão de ligamento no joelho. Agora, falando um pouco sobre dicas de como prevenir, né, e manter esse joelho saudável. A gente sabe que o fortalecimento muscular é fundamental para prevenir essas lesões. Mas quais são os exercícios mais indicados para quem quer começar a correr, quem quer começar a jogar futebol e quer prevenir essas lesões de joelho? Bom, o primeiro ponto é isso que você falou, né? Então, reforçar a musculatura de maneira adequada e adequada para o esporte que você pratica é fundamental. Então, quem joga futebol é um treino de musculação. Quem faz corrida é outro treino de musculação específico para corrida. Quem joga basquete, quem joga vôlei, então, precisa ter especificidade no treino, tá certo? Fortalecer os grupos musculares que são mais requisitados no esporte que você pratica, é condição sine qua non, mas de modo geral, você precisa ter um trabalho global da musculatura do membro inferior,
com ênfase nos rotadores externos do quadril, é importante porque eles são estabilizadores secundários do joelho também. A gente pensa muito no quadríceps e, claro, tem que trabalhar o quadríceps, é inegável, inevitável, mas não esquecer de rotador externo do quadril, não esquecer de incluir treinos isométricos, porque isso aumenta a força do tendão, a resistência desse tendão, evitando mais tendinites, por exemplo, na corrida. Então, é fundamental treinos isométricos. E claro, você vai fazer treinos de agachamento, você vai fazer treinos para quadríceps, para posterior, isso aí que é o que a maioria já faz, né? A ênfase adicional vão ser nessas duas estratégias e focar a progressão de carga, a variabilidade de carga de acordo com o esporte. Além disso, os equipamentos de cada esporte eles precisam ser adequados para evitar uma lesão. Se você joga futebol de campo, não tem como jogar com um tênis de futsal no campo. Aumenta o deslize, aumenta ali o risco de você sofrer um entorse do joelho. Então tem que usar trava adequada. Se você vai para uma corrida e está iniciando, você não tem como começar com tênis de placa de carbono, porque isso vai gerar mais sobrecarga, mais desgaste no seu joelho. Você deve iniciar a corrida com um tênis com maior amortecimento. A performance ela vem no segundo momento. E o tênis com placa de carbono ele não é tênis para treinar, não é um tênis de rodagem, é um tênis para situações pontuais, para prova, para você realmente performar. Então, o treino, que é o dia a dia, ele precisa ser de maneira mais amortecida, de maneira mais saudável para a sua articulação. Então, esses aí são os principais cuidados para evitar a lesão no joelho. Com certeza. Mas, para além do fortalecimento muscular, qual o papel do alongamento antes do exercício? É melhor fazer antes, fazer depois? Qual a diferença prática nisso? Ter uma boa mobilidade é fundamental para executar os movimentos do esporte de maneira adequada. Então, se você é muito encurtado, você tem um risco maior de lesão dos tendões, por exemplo, tendinites. Então, numa corrida, você precisa alongar antes e fazer um aquecimento dinâmico, porque o aquecimento dinâmico não é o alongamento em si, né? De só puxar isso aí, ele tem indicação de você alongar para quem tem mais encurtamento. E aí tem que ser específico. Se você tem encurtamento de cadeia posterior, você vai ter que fazer o trabalho de alongamento dessa cadeia posterior. Que aí não é no período ali do exercício, tem que ser uma sessão de treinos específicos. O que se faz antes da corrida é o aquecimento, que é uma das modalidades é o alongamento balístico, por exemplo, o dinâmico, porque isso vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, aumentando o aporte sanguíneo para a musculatura e dando um sinal ali para o seu corpo, poxa, ó, vou começar a exigir desse músculo. Então, esse aquecimento dinâmico é para te preparar para o esporte, e isso ajuda na prevenção de lesões. O alongamento, ele é diferente, né? O alongamento estático, que eu estou falando, é diferente, e aí é indicado para quem tem encurtamento. Quem não tem encurtamento, você precisa manter a sua boa mobilidade, que aí com a própria musculação convencional, com esses aquecimentos, eles conseguem manter na grande maioria dos casos. E com relação à alimentação, ela influencia de alguma forma na saúde da população? Total, total. Uma dieta adequada ela é fundamental no recovery muscular, tá? E isso vai ajudar na prevenção de lesões, né? Porque se eu estou com a musculatura mais recuperada, eu consigo manter a minha biomecânica adequada na corrida, por exemplo. Porque o que é que acontece? A maioria das lesões, elas são mais comuns quando o atleta, o esportista, já está cansando. Já é mais do meio para o final do treino. Porque é quando começa a haver fadiga muscular. E aí a biomecânica muda. Se você for olhar quem vai correr 10 km, que não tem o costume ali de correr 10 km, os 3 primeiros quilômetros, ele provavelmente vai correr com uma biomecânica muito boa, adequada, tudo. Mas quando você vai para os 3 últimos quilômetros, já começa a ter uma diferença nessa biomecânica. E aí a biomecânica é uma coisa muito individual, tá? Cada um eu corro de um jeito, você corre de outro e tá tudo bem, tá? O que acontece é que a variação na tua biomecânica ao longo do teu treino, da tua corrida, ela está relacionada com mais lesão. Então isso, dessa mudança da biomecânica está muito relacionada com fadiga, com cansaço, com falta de treino. E aí entra a falta de fortalecimento, entra uma dieta não adequada, porque aí esgotou ali teu estoque de glicogênio logo, aí tu fadiga, não teve uma recuperação muscular adequada. E aí falando em recuperação muscular adequada, além da dieta, tem outro ponto importante, sono. Sono de qualidade, a literatura fala, é o principal recovery muscular. Então, o principal recovery muscular é sono, tá? Então, vou fazer minha botinha, vou fazer a liberação, ajuda, se tiver como fazer, faz.
Mas não adianta nada você fazer isso e ter um sono péssimo, um sono não reparador, porque isso vai aumentar a sua chance de lesão. Agora, com relação à prevenção de lesões no esporte, quais são as lesões mais comuns no joelho relacionadas à prática esportiva e o que as causam? Bom, a lesão mais comum no joelho vai variar com o esporte. Tá? Por exemplo, no futebol, a lesão no joelho mais comum é a lesão de ligamento cruzado anterior e lesão meniscal. Um dado importante e curioso, a lesão de LCA é a lesão cirúrgica mais comum no futebol. A principal lesão do futebol é a lesão muscular, como de todos os esportes, lesão muscular em primeiro lugar. Mas das que precisam de cirurgia é a LCA no futebol. Então, é uma relevância muito grande, né? Porque a lesão de LCA ela requer cirurgia e requer no mínimo 9 meses aí de afastamento dos campos, né? Então isso gera um impacto muito grande. Quando você está falando de um atleta profissional, é uma temporada sem jogar, né? Gerando aí todo um prejuízo para o clube, para ele, para a carreira dele, enfim, e tudo isso. Então, lesões no futebol são relacionadas, acontece a entorse do joelho, então é muito do mecanismo, tá? A musculação, a musculatura estando forte ajuda a proteger, mas infelizmente não impede totalmente. Se você torcer o joelho com uma violência, com energia maior, o ligamento vai acabar rompendo. Então é tentar de alguma maneira evitar, às vezes é inevitável, e é fatalidade e paciência. Mas musculação e calçado adequado, né? Questão de campo, usa uma trava, não dá para ser tênis de futsal, porque senão vai rotacionar muito mais. Então isso aí ajuda. Na corrida, as principais lesões são lesões condrais, pela sobrecarga, o impacto, né, axial na cartilagem. Exato, o estresse da corrida acaba gerando um desgaste maior na cartilagem. Então essa é a principal. Lesão de LCA, lesão de ligamento na corrida, não é comum. Tá? Lesão de menisco acontece, mas não é extremamente frequente. Porque o menisco ele rasga, a ruptura no menisco é mais comum na rotação também. Mas a corrida, pelo esforço repetitivo, principalmente longas distâncias, ele começa a degenerar esse menisco e fragiliza. E aí pode ter uma lesão meniscal também. Mas na corrida, em primeiro lugar, seria cartilagem. E aí prevenção é controle do peso, porque se você está correndo com 10 quilos de gordura, é desnecessário. Você está levando a gordura desnecessariamente para correr com você. Então emagreça, que você já tirou uma sobrecarga enorme da sua articulação. Fortaleça e infiltrações aí ajudam na prevenção das lesões do desgaste, principalmente ácido hialurônico, porque ele tem uma viscosidade aumentada. E aí o ácido hialurônico, ele funciona como, ele tem um comportamento não newtoniano, tá? O que é isso? A água, ela tem um comportamento newtoniano, ela assume ali um papel de acordo com onde ela está. Se você bota no copo, ela se molda no copo, se você bota na mesa, ela vai cair, ela é previsível. Um líquido não newtoniano como o ácido hialurônico, ele se comporta diferente para situações diferentes. Como é isso? Hoje em dia tem uma tecnologia cross-linked que dá esse comportamento para o ácido hialurônico. Quando você está devagar andando, o ácido hialurônico ele vai se comportar com mais viscosidade, lubrificando a articulação. Quando você corre, tá, em maior velocidade, começa a ter um impacto, esse cross-link aumenta a tensão superficial do líquido e aí é o comportamento não newtoniano. Mudei o estímulo, ele está mudando a resposta dele. E aí, como ele aumenta a tensão superficial dele, ele funciona como um amortecedor. Então, em teoria, é fantástico. Quando você corre, ele está amortecendo, quando você anda, ele está lubrificando. E isso aí, querendo ou não, ajuda na prevenção de desgaste da articulação, né? Mas sempre também ter um cuidado com o treino, né? Não dá para fazer um treino exagerado, tem que ter uma progressão adequada para cada pessoa, para cada indivíduo, personalizada. Então, essas aí seriam as principais lesões nos dois principais esportes aí, vamos dizer assim, que atualmente são mais praticados no Brasil, né? Agora falando um pouco sobre recuperação e reabilitação. Quando a pessoa lesionou ali no joelho, naquela fase aguda ali, o que ela pode fazer, o que ela deve fazer exatamente naquele instante que acontece a lesão? Bom, diante de uma entorse do joelho, e aí você tem uma suspeição de uma lesão de ligamento, uma lesão de menisco, na fase aguda, naquele momento, não é a hora para você testar. Porque muito provavelmente esse paciente vai estar com mais dor e o joelho inchado, né? Se não tiver, não está com tanta dor, não está tão inchado, você pode testar, não tem problema. Mas naquele momento, que é um pico ali de dor, né? Porque vai ter uma hemartrose, né? Sangra na articulação, incha, então vai estar com muita dor. Então não faz sentido você querer fazer testes de ligamento ali na hora, com dor, tá? Só para o paciente sofrer. Então nesse primeiro momento, medicação para dor, analgesia mesmo, gelo, para ajudar nesse controle da dor e avaliar o risco de fratura. Porque se tiver suspeição de fratura,
você precisa levar para um centro ortopédico para fazer a radiografia e afastar a fratura ou confirmar e tratar de maneira adequada a fratura. Se não tiver um trauma maior, uma coisa que vá levantar a hipótese de uma fratura, aí o tratamento é analgesia, o gelo, o repouso, esfriou ali o processo inflamatório ali, fazer uma ressonância, examinar e, se houver necessidade, fazer uma ressonância para confirmar as lesões. Sim. E o que eu preciso ter num bom processo de reabilitação? E qual é a função desse processo de reabilitação na recuperação do paciente? Isso para que tipo de lesão? A reabilitação ela vai ser fundamental para todo tipo de lesão, né? Agora ela vai mudar o protocolo. Na questão das ligamentares, condrais, o que difere uma da outra? Pronto. Quando a gente está falando de cirurgia, né, por exemplo, cirurgia de LCA, o protocolo de reabilitação ele é muito bem estabelecido. Então, tem fases bem estabelecidas, onde começa com redução da dor, do processo inflamatório, da analgesia, depois ativação muscular, depois fortalecimento muscular e, por último, a fase gestual, o gesto esportivo, onde vai começar a gerar uma nova adaptação ao retorno ao esporte ali, para ganhar de novo aquela mobilidade, aquela velocidade, aquela mudança de direção. Então, são as fases que vão se trabalhando ao longo aí dos 9 meses de reabilitação de um pós-operatório de LCA. No caso de uma lesão de cartilagem, uma lesão muscular, por exemplo, que são lesões comuns aí na maioria dos esportes, você vai fazer um tratamento que vai ser específico para isso, controlando dor, buscando analgesia inicialmente, e depois um fortalecimento, uma ativação muscular específico ali para evitar uma recidiva dessa lesão. Então, são protocolos diferentes, os exercícios são diferentes que vão variar realmente para cada caso, para cada situação. Mas a reabilitação ela é fundamental e bem feita, claro, vai trazer resultados melhores. Agora falando sobre perguntas muito comuns que a população tem e que muitas vezes podem ser mito ou podem ser verdade. Então, doutor, muitas vezes as pessoas perguntam se o joelho está lá, tem alguma coisa errada. Isso é verdade? E a gente também deve se preocupar com esses estalos? Estalo é uma queixa muito comum, né? Principalmente mulher costuma ter mais estalo do que o homem, mas o homem pode ter também. E aí acaba causando medo, um receio ali. Mas estalo sem dor, de modo geral, não preocupa a gente, tá? É o atrito ali do movimento da superfície óssea, cartilagem contra a outra cartilagem. E à medida que vai tendo um desgaste maior, esse atrito aumenta e o estalo tende a aumentar. Então essa crepitação é esse movimento natural da articulação. O problema é se dói. Se doer, é sinal de que tem um processo inflamatório instalado ali, está tendo uma resposta com dor, e aí a gente precisa tratar isso aí, tratar a causa para resolver a dor. Mas o estalo em si, de modo geral, não preocupa. E é comum você ter uma dor no joelho quando você começa um esporte novo, como caminhar, pedalar, e o que ele pode significar? Tá. Dor nunca é normal, guardem isso, tá? Dor é um alerta que tem alguma coisa fora do normal, fora do comum. Então, dor nunca vai ser normal, tá? Então, se você começou um esporte, é novo, você não tem adaptação ainda e começou a doer, provavelmente essa dor é por sobrecarga, porque você não está adaptado, você não fazia nada, começou a caminhar ou começou a correr, e aí teu joelho não estava adaptado, não tinha adaptação da musculatura, não tinha adaptação da cartilagem, de toda a estrutura, então começa a doer pela sobrecarga. O que é que tem que ser feito? Primeiro, com dor tem que parar, tem que dar um repouso. Melhorou a dor, tem que iniciar mais lentamente, a progressão precisa ser mais cautelosa. Então não dá, para quem é sedentário, já sair do dia para a noite correr 5 km. Não vai dar. Ele tem que começar caminhando e aí depois, no meio da caminhada, vai inserir algumas corridas, alguns tiros ali com velocidade baixa, curto, e isso aí a cada semana vai gerando adaptação na articulação, aumentando a produção de líquido sinovial, e aí isso vai conseguir evoluir para correr mais, correr 5 km sem parar, sem dor. E você também falou do sedentarismo. Muitas vezes o sedentarismo vem acompanhado de um sobrepeso, né? Sim. Como esse sobrepeso ele também influencia, ele potencializa essas lesões no joelho? Assim, um ponto interessante é que a corrida está muito em alta, né? E aí a corrida ajuda no emagrecimento, isso é verdade, aumenta o gasto calórico, claro, e muita gente está buscando a corrida para perder peso. Mas, na verdade, o ideal seria perder peso para poder correr, justamente pelo que você está falando. Esse sobrepeso, essa obesidade, é mais carga em cima de uma articulação de carga. O joelho é uma articulação de carga, ela leva o nosso peso aqui. Então, se eu estou mais pesado, eu estou forçando muito mais
essa articulação. E aí vai gerar mais desgaste, mais dor. Então, o controle de peso é fundamental para que a gente evite dor, evite lesão, né? Sim. E qual é a melhor forma de eu lidar com dores no joelho após um exercício? Seja muscular, seja uma lesão ligamentar, eu uso compressas, enfim, A alongamentos. crioterapia, né, que é o gelo, ele é muito bom para ajudar no recovery muscular, porque eu disse que dor não é normal, mas aquela fadiga muscular, ali é do esforço, não pode chegar no ponto de doer, de estar atrapalhando, porque aí realmente não é normal, é porque você exagerou, tá? Mas aquela fadiga muscular, aquela sensação de cansaço, isso aí é bacana, é sinal de que você chegou ali perto do seu limite, mas sem lesionar uma estrutura. Aí o sono de qualidade, né, vai ajudar no recovery, e o gelo. O gelo é fundamental, ajuda bastante no recovery, na recuperação do músculo, recuperação da articulação. Medicação a gente evita. Se você está precisando tomar remédio toda vez que treina, está errado. Você está tomando remédio porque está com dor. Se está com dor, não está certo. Então não dá para ficar abusando de pirona, de paracetamol ou mesmo de anti-inflamatório, tá? Então depois do treino não é para ficar tomando remédio. É descanso, o sono de qualidade e o que pode fazer gelo, bota pneumática, liberação miofascial com fisioterapeuta. Então tudo isso ajuda na recuperação. Mas se isso não está sendo suficiente, provavelmente você está com o treino sobrecarregado. Aí precisa reduzir a carga e a intensidade do seu treino e ir progredindo mais lentamente. Respeitar o limite. No caso da corrida, existe uma coisa que é interessante. Do ponto de vista cardiopulmonar, a adaptação é muito mais rápida do que músculo esquelético. Então, no popular, o fôlego, ele até aguentaria mais, mas o joelho, a junta, não aguentaria, tá? Então, esse fôlego, o condicionamento físico, a gente consegue de uma maneira mais rápida, mas a adaptação dos tendões, da musculatura, das articulações, ela demora mais do que o cardiopulmonar, do que o seu fôlego. Então, você precisa entender isso e precisa respeitar, tá? Por isso, às vezes, você tá ali, poxa, hoje eu corri 5 km, nem cansei, dava para ir mais. Mas aí você vai mais, aí você começa a sentir dor. Sim. Entendeu? Então, essa progressão tem que ser planejada. Com certeza. E o senhor falou da compressa gelada, mas em algum momento é indicado usar compressa quente? Quando é que eu vou usar uma ou outra? Vamos lá. A compressa quente, ela teria benefícios mais em situações de doenças inflamatórias, doenças reumatológicas, inflamação crônica, uma artrose, uma osteoartrite. Então, cronicamente, aquela articulação inflamada, você pode usar compressa morna. O gelo seria mais para coisas agudas, né? Para uma pancada, para uma recuperação muscular após um exercício. Então, ele ajuda na analgesia, mais nessa dor, tá? Mas nenhum nem outro vai acelerar a recuperação de lesão, tá? Isso a literatura fala, que nem gelo e nem a compressa quente vai fazer a lesão do teu músculo cicatrizar mais rápido. Elas dão conforto. Se você sente conforto com a lesão muscular, você está tratando. Se você sente conforto com o calor, pode usar o calor. Se você sente conforto com o gelo, pode usar o gelo. Se você não sente conforto com nenhum dos dois, não faz sentido você usar. Porque pensando em acelerar a cicatrização, isso não existe. Então, as compressas para isso não servem, tá? Mas elas têm uma utilidade para o conforto. E no recovery muscular, ele ajuda ali no pós-esforço fazer o gelo. E também uma dúvida muito comum é em relação ao tipo de terreno que eu corro. Ele vai influenciar se eu estou correndo na rua, se eu estou correndo na esteira, com inclinação, sem inclinação? Total, né? O tipo de tênis influencia, o tipo de terreno também influencia. A esteira, ela tem um sistema de amortecimento, né? Então ela tira um pouco da sobrecarga na articulação do tornozelo, do joelho, do quadril. Então, para quem está iniciando, iniciar em esteira é melhor, tá? Pensando na articulação. Claro que é mais dinâmico, é mais prazeroso correr na rua, né, do que um indoor lá na esteira. Mas pensando na articulação, ele teria essa vantagem. Outro ponto da rua é porque a rua não é 100% plana, né? Então tem aclive, tem declive, então isso gera sobrecargas diferentes, né, ao longo do teu percurso. Então, uma subida, um aclive, ele vai gerar mais sobrecarga. Então você precisa estar preparado, precisa estar treinado para conseguir fazer subidas maiores. E, de modo geral, né, o piso, o chão normal é mais duro do que numa esteira. Então, o impacto acaba sendo maior, a sobrecarga é maior. E se eu já tive uma lesão no joelho, depois que já me recuperei, estou de volta às minhas atividades, eu tenho propensão maior do que uma pessoa que não teve lesão no joelho? Tem novamente? Para algumas lesões, sim. Tá? Para lesão muscular, por exemplo, existe um risco aumentado de outra lesão muscular. Tá? Porque quando o músculo cicatriza, ele cicatriza formando fibrose, e a fibrose não tem a mesma contratilidade ali da fibra muscular natural.
então gera uma sobrecarga na musculatura ali ao redor lesionada, então lesão muscular é considerado um fator de risco para lesão muscular. Pensando no joelho, lesão de ligamento, lesão de LCA, os estudos mostraram que quem operou o LCA tem um risco um pouco aumentado de romper de novo o mesmo LCA ou romper o LCA contralateral. Muitas vezes rompe até o contralateral mais, tá? Mas é um pouco maior. Não é absurdamente maior, mas estatisticamente existe um risco maior. Em relação a menisco, se o seu menisco foi suturado e ele cicatrizou bem, aí esse risco praticamente é o mesmo de que se não tivesse uma lesão, tá? Mas o risco vai variar de acordo com cada lesão. E para finalizar, a idade, ela também apresenta um problema em relação ao aumento da quantidade de lesões de joelho? Como isso acontece? Com certeza, né? Porque com o avanço da idade, você vai tendo um processo de degeneração maior, um desgaste maior da articulação. Então, a cartilagem vai ficando mais fina, começa a ter buracos, né? Desgaste, lesões osteocondrais, o menisco fica mais degenerado, os ligamentos mais degenerados. Então, isso, por essa degeneração, esse desgaste da articulação, já naturalmente já gera uma sobrecarga. E aí, com mais sobrecarga, com todo esse desgaste, vai começando a gerar inflamação e dor. Então, o paciente com mais idade, ele tem um risco maior de romper um ligamento, de lesionar o menisco, porque já são estruturas mais desgastadas, né, mais degeneradas pelo processo natural de envelhecimento. Doutor, para finalizar, qual a última mensagem que você queria mandar para aquela pessoa que está querendo começar um exercício novo, que tem receios em relação a se pode ter problemas no joelho ou não? O que você diria para essa pessoa? Bom, diria para começar, tá? Tem que começar a praticar esporte, é saúde, é vida, claro que com prudência, né? E entender que os esportes, eles são fundamentais para a nossa saúde, mas se você fizer errado, fizer de maneira exagerada, você vai prejudicar. Então vamos respeitar os nossos limites, vamos ter uma alimentação adequada, controlar o peso, fazer o fortalecimento muscular e praticar o seu esporte, sua corrida, seu futebol, de maneira saudável, porque isso vai trazer muitos benefícios do ponto de vista cardíaco, pulmonar, a parte laboratorial. Então, de modo geral, é muito benéfico que a gente pratique esporte de maneira regular, mas com prudência sempre, né? Perfeito. Doutor, muito obrigado. Mais uma vez aí, você contribuindo com o Prodot. A gente queria deixar os nossos agradecimentos pela disponibilidade e fiquem ligados nos próximos episódios, que a gente vai trazer mais doutores, novos assuntos e muito mais conteúdo para vocês. Muito obrigado.